100 anos atrás, viajar para cá era um castigo destinado apenas aos piores criminosos. Era a terra do fim do mundo. Mas hoje, viajantes de todo o mundo vêm para cá em busca de liberdade e de cenários incríveis. O fim do mundo nunca pareceu tão interessante. E eu te convido a conhecer nesse vídeo Ushuaia, na Patagônia, Argentina, a capital do fim do mundo. E aquela ali atrás de mim, bem aos pés do final da Cordilheira dos Andes, é a cidade de Ushuaia, que fica caprichosamente ali, bem aos pés da Cordilheira dos Andes, naqueles picos nevados. Tava um solzão, acredite, 5 minutos atrás, agora nublou, tá começando a chuviscar e diz a lenda que amanhã vai nevar nas montanhas. E a gente está no meio do verão. Chegando aqui no aeroporto de Ushuaia, você pode ir para o seu hotel de táxi ou de remis, que são uma espécie de táxis com preços tabelados. Ao contrário de outras cidades da América Latina, em que os turistas estrangeiros costumam enfrentar algum problema com taxistas que tentam tirar vantagens de turistas que não conhecem a cidade, não é muito o caso aqui de Ushuaia. Eles utilizam taxímetro e para corridas curtas o preço costuma ser um bocado justo. Por exemplo, aqui do aeroporto até o centro da cidade, são apenas 6 quilômetros que você faz em cerca de 15 minutos. E o trajeto tem custado, até o centro da cidade, entre 4 e 5 dólares. A cidade de Ushuaia tem cerca de 82 mil habitantes, segundo o censo de 2022, e é uma das cidades que tem crescido mais rapidamente aqui na Argentina. Por que Ushuaia, ou Ushuaia, como dizem os argentinos, é conhecida como a Terra do Fogo? Bom, isso se explica pelos primeiros descobridores europeus que vieram aqui, e isso aqui era habitado por tribos indígenas, os povos originários daqui, né? E essas tribos, para se protegerem do frio excessivo, eles erguiam muitas fogueiras, né? Então, esses colonizadores que vinham aqui, vinham em imensas clareiras soltando fumaça. Então, o primeiro apelido que esses espanhóis e ingleses deram era Terra da Fumaça, né? Que depois acabou ficando Terra do Fogo, porque para poder se aquecer, eles tinham que constantemente ficar criando fogueiras. E daí veio o nome Terra do Fogo. E por que se chama Terra do Fim do Mundo? Bom, basicamente é porque aqui está no fim do mundo. Se você digitar Ushuaia no Google e for olhar o mapa do Ushuaia, ele está bem na pontinha da América do Sul, é quase que o último enclave, né? É o ponto mais austral do mundo. E o que é austral? Austral vem do latim australis, os ventos austrais, os ventos do sul, ou seja, é o ponto mais ao sul, né? Por isso que é o ponto mais austral, e é por isso que a Austrália, né, que é um continente que está no hemisfério sul, é chamada de Austrália, né? Outra curiosidade é por que o extremo sul é o fim do mundo e não o extremo norte. Bom, isso provavelmente é uma visão europeia do mundo, né? Já que a América foi colonizada pelos europeus e a Europa era conhecida como o velho mundo, mundo que já era conhecido, mundo que já era descoberto, né? Então, quando eles descobrem a América no começo do século XVI, isso vira a América, vira o novo mundo. O novo mundo é tudo que está para baixo, é o sul. E a parte mais extrema do sul seria Ushuaia, o povoado mais extremo ao sul, o que não é exatamente verdade, porque existe um outro povoado um pouquinho mais ao sul, que é Puerto Williams, no Chile. Só que é um povoado muito pequeno, de 3 mil habitantes, e é claro que os argentinos não queriam perder a fama de ter a cidade mais austral, mais ao sul do mundo. Mas e a Antártica, que fica mais ao sul ainda? Bom, lá não ganha esse título porque lá não tem exatamente um povoado, né? A gente não tem registro de cidades, né, na base da Antártica, lá é um local muito inóspito, então em termos de cidade, de povoamento, né, estabelecido, acaba sendo a cidade de Ushuaia, ou, para ser mais preciso e fiel à geografia, Puerto Williams, no Chile.
gente está caminhando agora para o Glaciar Marcial, que é aquele que está lá atrás de mim. A gente está aqui no dia 6 de janeiro de 2024, ou seja, é o comecinho do verão, e a gente tem apenas um pouco de neve, né? Vale dizer que isso é feito não apenas de estarmos numa época mais quente, mas também um pouco do aquecimento global, né? Quando a gente olha ao longo dos anos ou das décadas, a gente percebe que a presença da neve e das geleiras, mesmo nessas regiões mais frias do planeta, elas vêm diminuindo consideravelmente. E mais ao fundo lá a gente vê o Glaciar Marcial, já parcialmente apenas coberto de neve, né? Ele fica a pouco mais de 800 metros de altitude, a gente está aqui a algo como 500. A gente vê que onde ele está a vegetação já começa a rarear. E vale dizer também que a gente está aqui no finalzinho da cordilheira, a gente está no final do continente sul-americano, né? Então as altitudes que essas cordilheiras atingem aqui nesse final do continente, na Argentina, elas são bem menores do que em outras partes da América do Sul. É possível sim você fazer um trekking e ir até aquela parte da montanha mais elevada, onde já tem neve, mas você precisa fazer isso com um guia especializado, porque aqui não tem sinal de celular e você pode se perder, pode se acidentar. Então é importante que você esteja acostumado a fazer isso e, se for fazer, que faça de maneira responsável e com um profissional especializado, acostumado em trilhas e que conheça esse local. E aí, tá gostando do vídeo? O Ushuaia é incrível, incrível mesmo é você não ter curtido esse vídeo e não ser assinante do nosso canal. Então faça isso agora que tem muito, mas muito mais atrações incríveis aqui direto do fim do mundo. Qual é a melhor época do ano para conhecer a Patagônia? A melhor época do ano é o verão, que é ao mesmo tempo do verão brasileiro, de dezembro a março, porque aqui o clima fica mais a menos, com médias entre 6 e 14 graus, né? Agora, você pode vir para cá em outras épocas, como o inverno, e aí você pode aproveitar esporte de inverno, esqui, né? Esse tipo de atividade. A grande vantagem do verão é que você tem um clima menos inclemente e você tem dias muito mais longos, porque no verão amanhece 5 da manhã e até às 10 da noite ainda tem luz natural. E ali atrás de mim a gente tem esse pôr do sol lindíssimo, mas o mais curioso é que são 22h12, 10 horas da noite e agora que o sol está se pondo. Bom, falando em clima, o clima aqui é um bocado instável, você pode ter num único dia as 4 estações do ano, então faz sol, chove, neva, tudo ao mesmo tempo, nubla, tudo ao mesmo tempo. Não é? Mesmo no verão aqui você pode enfrentar temperaturas baixas, próximas do 0 grau, e normalmente no meio do ano, no inverno, as temperaturas tendem a ser negativas, não é? E em relação à chuva, tem uma quantidade média de chuva quase igual o ano todo, então não tem um mês seco, as médias pluviométricas, né, a quantidade de milímetros que chove por ano é quase igual, tem pequenas diferenças ao longo dos meses, mas pode chover em qualquer época do ano. A diferença é que no inverno a chuva vira neve. O passeio aqui na ilha de Martijo, a ilha de Martelo, onde a gente tem os pinguins, ele dura no máximo 1 hora, é super controlado, né, por questões ambientais e de preservação. Existe apenas uma empresa que faz isso aqui no Ushuaia e ela traz um máximo de 20 pessoas por vez. Você pode vir também em umas espécies de catamarãs e ficar observando do barco. É um passeio, uma experiência menos intensa, mas mais barata que essa também. Uma coisa interessante aqui da Ilha Martijo ou Ilha Martelo
é que esses pinguins ficam aqui apenas até que eles criem, até que seus filhos fiquem grandes o suficiente, ou seja, fiquem independentes. Então eles começam a ter suas crias por volta do final de novembro. Então eles ficam aqui final de novembro, dezembro, janeiro, lá por março mais ou menos, os bebês ficam grandes, ficam independentes e eles voltam para o mar. Então esse passeio aqui para você avistar os pinguins, ele só é viável até o mês de março, basicamente. O passeio para a Ilha Martílio, a Ilha dos Pinguins, começa aqui na Hacienda Haberton, que é uma espécie de fazenda gigante. São mais de 20 mil alqueires, que pertencia a uma família de colonizadores britânicos que veio aqui no século XIX evangelizar os indígenas aqui dessa região. Você faz um trajeto de carro ou de van de cerca de 1h40 do centro de Ushuaia até aqui. Aqui você pega uma pequena embarcação de mais 10, 15 minutos, então você chega na Ilha dos Pinguins. Embora o museu aqui da Estância Haberton seja um museu relativamente pequeno, diminuto, né, e limitado aos ossos, né, de baleias e peixes, ele se torna interessante quando você ouve a explicação dos monitores ou monitoras que explicam a história de cada um daqueles ossos, as curiosidades dos peixes, né? Então, quando você ouve essa explicação, que normalmente ocorre aqui em inglês ou espanhol, esse museu acaba ganhando uma camada mais curiosa, uma camada interessante. Por exemplo, eu descobri que a famosa baleia assassina orca, baleia assassina que o cinema imortalizou, não é uma baleia, mas uma espécie de golfinho, né? Ushuaia fica longe, muito longe do Brasil, é a terra do fim do mundo. Ela fica a 5.300 quilômetros da cidade de São Paulo e a 3.200 quilômetros da capital argentina, Buenos Aires. E tirando na alta temporada, onde podem surgir na temporada de neve, alguns eventuais fretamentos diretos de Guarulhos para cá, a lógica é que você tenha que pegar um voo de 3 horas até Buenos Aires e depois mais um voo de 3 horas e meia, quase 4, até Ushuaia. Um bom local para você provar a tradicional comida de Ushuaia é aqui na Casa de los Mariscos, aqui na San Martín, inclusive a tradicional e famosa Centocha. Esse aqui é o Parque Nacional da Terra do Fogo, uma área gigantesca, cercada de bosques, lagos e montanhas com restos de neve. Eu estou aqui no verão, né? Você pode vir aqui de trem, você pode vir de carro, você pode vir aqui de trailer e pode fazer aqui algumas trilhas e conhecer um pouco de uma das maiores atrações aqui da Patagônia de Ushuaia, que é esse parque aqui, o Parque Nacional da Terra do Fogo, o Parque do Fim do Mundo. E esse lago aqui faz fronteira entre a Argentina e o Chile, ou seja, esse lago é metade argentino, metade chileno. Apesar de toda a sensação de liberdade que o Parque Nacional da Terra do Fogo traz, o fato é que é impossível contar a história de Ushuaia sem contar a história dos prisioneiros que em 1902 começaram a construir um presídio aqui. Um presídio para o qual eram enviados os criminosos militares, os criminosos políticos, né, quem cometia crimes políticos, e depois, a partir de 1917, passaram a vir para cá outros tipos de criminosos, criminosos de tipos comuns ou criminosos bastante perigosos. Essa penitenciária funcionou aqui no fim do mundo até 1947, quando o governo de Perón
desativou essa instalação, esse presídio, supostamente por razões humanitárias, mas há quem desconfie também que haviam razões financeiras que eles tinham que manter, sustentar esse presídio aqui, justamente no final do mundo. A construção de um presídio aqui nessa região obedecia, em primeiro lugar, a uma suposta tentativa de povoar essa região desértica aqui da Patagônica, não desértica, né, mas deserta de população, mas também porque construir um presídio aqui era quase que garantia de que eles não iriam fugir. Afinal de contas, eles estavam no final do mundo. E ainda que eles conseguissem fugir do presídio, o que não era muito difícil, porque ele não tinha muita segurança, certamente essa pessoa morreria de frio e não conseguiria chegar salva a nenhum outro tipo de povoado, seja porque eles precisariam construir alguma espécie de fogueira e a fumaça logo deixaria claro onde eles estavam, ou então porque eles acabariam padecendo no frio inclemente do inverno patagônico. Além da geografia austral, existe outra coincidência que liga o Ushuaia e a Austrália. É que a Austrália também já foi uma colônia penal, só que no caso dos britânicos. Os britânicos, entre os anos de 1788 e 1868, enviavam prisioneiros para a Austrália justamente por causa de sua localização isolada, afastada de tudo. O trem do fim do mundo só funciona por causa do presídio, né? A existência desse trem se deve ao fato de que eles precisavam trazer lenha, trazer madeira para a construção e manutenção do presídio, e era impossível vencer aquelas distâncias na neve sem um meio de locomoção. Então eles criaram aqueles trens com os quais os presidiários iam cortar lenha para construir o presídio e para manter aquele presídio no fim do mundo. E ao longo do trajeto, o trem vai fazendo algumas paradas para você descer, tirar fotos e curtir a paisagem do local, como aqui na estação Macarena, onde você pode ver uma cascata. A parada é de apenas 20 minutos. Quantos dias ficar aqui no Ushuaia? Olha, eu recomendo que você fique pelo menos 4 dias, pelo menos 3 dias inteiros, o que dariam 4 noites, para que você possa fazer aquelas que são as principais atrações. Caminhada com pinguins, fazer um cruzeiro pelo canal Beagle, conhecer um pouco do Parque Nacional da Terra do Fogo. Agora, depende um bocado dos seus objetivos de viagem, do seu orçamento, se você vai combinar ou não esta viagem com outras áreas da Patagônia. Por exemplo, muita gente, eu inclusive farei isso, aproveita para combinar a região do Ushuaia com El Calafate, aqui na Argentina mesmo, ou mesmo dar uma passada lá no Parque Nacional de Torres del Paine, que já fica aqui no país vizinho do Chile. Um dos pratos mais tradicionais da Argentina são as empanadas, e aqui em Ushuaia você tem a Dona Lupita. Dez e 5 da noite, olha o céu. Isso porque tá nublado e chovendo, mas olha o céu, clarinho ainda. Dá um rolezinho aqui no centro, a gente está a apenas 2 quadras da San Martín, que é a principal avenida de compras, de comércio.
Aqui tem uma espécie de pracinha, bem ali aqueles quiosques são das agências que fazem os passeios, principalmente aqui pelo canal Beagle. Quer uma indicação de um restaurante bom, bonito, barato e bem localizado? Bodegón Fueguino. Só tem um problema, não faz reserva e a fila é sempre assim. E a partir desse estacionamento, que fica pouco menos de meia hora de Ushuaia, que começa a trilha pela Laguna Esmeralda. E tem umas setinhas que te ajudam quando você começa a achar que está perdido. A setinha dá o tom. Tem uns trechos que são mais enlamaçados, tá vendo? Então é interessante que você venha com um calçado apropriado, uma bota de trekking. Tem chovido pouco, então não chega a ser um problema. Verão sempre tem bastante gente aqui, é um período melhor para fazer essa trilha, porque no inverno você pode pegar uma nevasca insana e tudo ficar muito mais difícil. E se você achar que está perdido, presta atenção nesses cartõezinhos azuis ou amarelos que eles indicam que você está no caminho certo. Essa trilha é considerada uma trilha de média intensidade, né? Você precisa apenas prestar atenção no terreno, tem um pouco de pedra, um pouco de barro. A gente deu sorte porque choveu um pouquinho de manhã, mas o barro agora está um barro duro, entendeu? Então, se você fizer sem pressa, com calçado adequado e não tiver nenhum imprevisto climático, né? Uma chuva torrencial, neve, e você fizer num horário adequado, e você não tiver nenhuma limitação física mais severa, né? Então é um passeio bastante interessante. Nessa trilha eu já vi, por exemplo, crianças que pareciam ter 8, 9 anos, já vi algumas senhoras. Então, de um modo geral, ela tem algum nível de exigência, mas é possível, com prudência e cautela, respeitando seus limites individuais, é possível ser feita. Vem até cachorrinho na trilha, olha que bonitinho. Oi! E agora começou uma fase morro acima. Vamos ver. Chegando aqui, eu e o Cássio, a gente jurava que tinha chegado. E aí tem mais o quê? Mais um morrinho pra gente vencer. Vamos lá. Se quer chegar ao 7º céu, você tem que subir degrau por degrau. E se você gosta de caminhar, de natureza e de paisagens incríveis, esse trekking aqui para a Laguna Esmeralda é um espetáculo. Finalmente, a Laguna Esmeralda. Gente, valeu a pena todo o esforço. Teve 4 alarmes falsos
Teve trechos que a gente descia e jurava que ia ser a laguna, não aparecia. Mas ela apareceu, com todo o seu esplendor, e valeu super a pena. E não é que tem gente que entra na água. Entra na água. Olha isso. É tão lindo que até o cachorro fica admirando. Um lugar lindo para cachorro. Os brasileiros se fazem muito a Argentina tá barata mesmo? Bom, sim e não, mais para não do que sim. Eu estou visitando aqui Ushuaia em janeiro de 2024 e a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que houve algumas mudanças, né, na política econômica da Argentina. Eles acabaram de trocar de presidente e uma das razões pelas quais a Argentina estava tão barata é uma certa defasagem cambial. Ou seja, como ela tinha a moeda dela muito desvalorizada, o nosso real acabava valendo um bocado, o euro valia um bocado, o dólar valia um bocado, e isso tornava os preços mais baratos. O presidente que entrou, ele tem tentado diminuir uma distorção que havia no câmbio, era isso sobretudo que tornava ela tão barata para os brasileiros, é que a cotação oficial ela era metade da cotação do mercado negro. Então a gente trocava dólar e tudo virava a metade do preço, era como se o nosso dinheiro real duplicasse, porque existia um câmbio oficial. E existia um câmbio que você fazia nas ruas, nos restaurantes, nos hotéis, que era o dobro disso. Então havia quase que uma mágica em que o nosso dinheiro, em alguns aspectos, duplicava quando você ia contratar alguns serviços que eram pelo câmbio oficial, né? Essa defasagem diminuiu um bocado, essa diferença de 100% que era, hoje está em cerca de 20%, então a gente já não tem essa diferença que tinha. Existe outra questão, é que a gente está no Ushuaia, no final do mundo. Aqui é um local de acesso difícil para as mercadorias, e aqui é um local super turístico, né? Aqui é como se fosse, sei lá, Campos do Jordão, como se fosse Gramado. Então é uma cidade muito turística, cujos preços, na média, já eram mais caros do que os preços do resto da Argentina. Então aqui nunca foi um lugar exatamente barato, é difícil de chegar aqui. Os passeios aqui são muito caros, né? Qualquer passeio aqui 50, 100, 200 dólares por pessoa, né? Os passeios, por exemplo, a caminhada com os pinguins é um passeio super caro. Quando você vai aqui em El Calafate, né, que é outro destino que normalmente é combinado com Ushuaia, os passeios são super caros também, né? Então assim, é barato em termos, se você analisa que está visitando um local isolado de tudo, não é? E se você vai comparar, sei lá, com outros locais na Europa, Suíça, obviamente isso aqui ainda é barato, mas não é esse barato que está no imaginário de muitos brasileiros, como se viesse para cá e fosse virar um magnata do petróleo. É barato, mas nem tanto, e eu tenho a impressão que já foi mais barato. É provável que essa distorção cambial que a gente tenha diminua um pouco dessa sensação de que o brasileiro chega aqui e fica rico. Esse tour de off-road custa hoje 100 mil pesos, o equivalente a 100 dólares por pessoa. O trajeto tem duração de 5 a 6 horas e já inclui almoço ou jantar, porque são 2 horários. O horário da manhã começa às 9h30, faz todo o percurso, visita os lagos e depois para em uma estância para um típico almoço de churrasco argentino. E o passeio da tarde sai do centro da cidade às 4h30, janta também um típico churrasco argentino e chega no seu hotel por volta de 11h30.
fazendo aqui mais uma pequena trilha no bosque, margeando aqui o Lago Escondido. E olha que legal, durante a caminhada no bosque tem essa linda cabana e quando a gente chega, uma fogueira quentinha e uma tábua de frios muito especial com produtos típicos de Ushuaia. Um dos passeios mais tradicionais de quem visita Ushuaia é o passeio de barco ou de catamarã pelo canal de Beagle. O canal de Beagle tem uma importância geográfica muito grande, em primeiro lugar porque ele é um marco divisório entre dois países, a Argentina e o Chile, né? E ao fundo a gente vê o canal de Beagle, que é uma espécie de conector entre oceanos, né, o Atlântico e o Pacífico. E mais ao fundo, aquela cordilheira, já é o Chile. A gente está numa área limítrofe que divide os países Argentina e Chile. Não ter a preocupação de parar de procurar local para dormir, vamos dizer, né, no caso. Alimentação, a gente tem a liberdade de fazer a hora que a gente sentir a necessidade, a gente estaciona. E aqui atrás de mim a gente tem um pavilhão comemorativo, se é que a Argentina tem algo a comemorar, dos 40 anos da guerra que a Argentina empreendeu contra a Inglaterra para a posse das Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas são um arquipélago que fica aqui a 785 quilômetros de onde a gente está, aqui em Ushuaia. Em 2 de abril de 1982, a Argentina invadiu, né, entre aspas, né, porque ela considera que é dela, né, essas Ilhas Malvinas. O presidente argentino da época, ele considerava que a Inglaterra estava num momento de austeridade, cortando gastos do Estado. Ele imaginou também que a Inglaterra não daria bola para esse território, até porque ela estava muito longe. Então ele invadiu de surpresa, né, com navios, com aviões, tomou a posse, mas 3 dias depois a Inglaterra já tinha declarado
guerra contra a Argentina e a Inglaterra acabou ganhando de volta a posse disso. Você pode se pensar por que razão essa ilha tão próxima não pertenceria à Argentina ou mesmo não pertenceria à Espanha, né? Já que a Espanha era a colonizadora da Argentina, a Argentina tinha se emancipado. O que acontece é que a Espanha nunca deu muita bola para as Ilhas Malvinas, apesar de alguma importância geográfica dessas ilhas ali no Oceano Atlântico. E a Inglaterra, já à época da colonização espanhola, ela acabou tomando posse das Ilhas Malvinas e a Argentina sempre considerou que as Ilhas Malvinas eram um território legitimamente argentino. É algo complicado, né? É como para a gente, é que o Brasil não tem esse histórico de tanta reivindicação por território, mas é como se de alguma razão Fernando de Noronha fosse dos holandeses ou fosse dos franceses, né? Então sempre é algo difícil de engolir e ela imaginou que esse artefato que ela faria, né, essa invasão surpresa, daria certo pelo momento que a Inglaterra estava vivendo, mas não foi o caso, né? A Margaret Thatcher viu isso, né, a ministra de ferro lá a primeira-ministra de ferro da Inglaterra viu isso como uma forma de crescer politicamente, assim como o presidente argentino estava fazendo também, né? E ela acabou ganhando adesão de alguns países europeus e, para piorar, até o Chile, aqui, vizinho da Argentina, declarou apoio à Inglaterra, né? Porque o Chile tem algumas rivalidades territoriais aí com a Argentina. Então, o que acabou se sucedendo foi que a Inglaterra acabou ganhando essa guerra, mas até hoje a Argentina tem isso entalado no pescoço e ela considera que ela é a legítima detentora das Ilhas Malvinas. Um restaurante super bem avaliado aqui no Ushuaia e com ar um pouco mais sofisticado é o Maria Lola Resto. E é o que a gente vai avaliar agora. Aliás, uma boa pergunta é essa: o que se come aqui no Ushuaia? Bom, aqui no Ushuaia a gente tem a tradicional comida argentina, que é o que? Carne, né? A Argentina é muito famosa por seus cortes de carne. Embora não sejam produzidos exatamente nessa região aqui, a gente encontra bons cortes de carne, a gente encontra também as famosas milanesas, que nada mais é do que um bife à milanesa, as empanadas, que são espécies de pastéis assados e recheados, né? Mas aqui você já tem a presença também dos frutos do mar, né? Como a gente está aqui numa região litorânea, né? Então aqui você tem a presença de frutos do mar, você pode comer salmão, você pode comer mexilhão, você pode comer a merluza negra e principalmente a centoia ou centocha, como dizem os argentinos, que é uma espécie de caranguejo gigante, famosésimo e um bocado caro também. E quem disse que o Ushuaia não tem praia? Essa é a Praia Larga. Pois é, o fim do mundo é incrível, incrível mesmo é que todas as coisas têm fim, inclusive esse vídeo. Espero que você tenha gostado aqui da capital do fim do mundo e não esqueça de se inscrever no nosso canal, porque ao final desse vídeo, não se inscrever no nosso canal é mesmo o fim do mundo. Tchau!